O Rio de Janeiro tem uma área disponível de 1,5 milhão de hectares para plantio nas regiões norte e noroeste do estado e um plano básico de silvicultura para aquelas regiões, fruto de uma parceria entre o governo do estado e a Petrobras. É para os investimentos e desenvolvimento que esse estudo pode gerar para aquela região que vai o foco do nosso programa hoje. O Rio em Foco está no ar. O Plano Básico da Silvicultura Sustentável para as regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro foi apresentado no dia 10 de maio desse ano à Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj. Estão aqui no estúdio para conversar sobre a viabilidade da implantação desse estudo o coordenador do Grupo de Agroindústria da Firjan, Antônio Salazar Brandão, o diretor-presidente da Invest Rio, Maurício Chacur, e o presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Rio de Janeiro, Beto Mesquita. Nós conversamos com o professor Eduardo Neri, coordenador do estudo. Vamos ver o que ele diz sobre o projeto. Nós fizemos um levantamento que foi feito em várias etapas, né? A primeira etapa foi exatamente verificar quais eram as áreas que ofereciam as condições edafoclimáticas, que são as condições de geologia, de clima e precipitação, etc., que favorecem a silvicultura. Em seguida, nós fizemos uma verificação de quais dessas áreas que eram favoráveis, que estavam ocupadas e quais já teriam uma destinação prioritária para a agricultura, seriam terras agricultáveis, né? E outras aplicaçõi que poderiam ter no sentido de não haver conflito. Bom, o que sobrou foi uma quantidade extraordinária, né? Nós chegamos a quase 1,5 milhão de hectares. E adotamos um critério, foi um critério mais ou menos que foi definido arbitrariamente pelo pessoal da Firjan, que foi que a gente não ultrapassaria 11% do total da ocupação numa primeira etapa. Esses 11% incluiria não só a silvicultura comercial, que seria a floresta comercial, como também a recomposição de Mata Atlântica, que é aquilo que está associado ao plantio das florestas comerciais e gira entre 12% e 20%. Por que esses 11% como um número arbitrário? Não, eu acho que a ideia era sempre mostrar que não se quer transformar a silvicultura numa nova monocultura, uma atividade que vai monopolizar toda a área. É importante que a silvicultura seja vista, principalmente numa região como o Noroeste, como uma atividade complementar. Quer dizer, a agricultura que já está lá, os produtores que já estão lá, com leite, com alguma fruta ou com outras atividades agrícolas, podem manter essas atividades e vão usar outras partes das suas áreas para complementar a renda e para gerar uma nova fonte de renda para eles, novos empregos. Mas a ideia é mostrar bem claramente que não se está pensando em fazer uma grande monocultura e transformar o Rio de Janeiro numa grande plantação de silvicultura, de eucalipto ou de outras espécies para a exploração econômica. Essa é a grande ideia. Como a Invest Rio vê esse plano dentro do desenvolvimento ali estratégico da região? A Invest Rio veio com muitos bons olhos, né? É um programa que é uma política de desenvolvimento daquela região a qual nós estamos inseridos desde o início. Nós somos um dos animadores do processo, vamos dizer assim, e nós teremos um papel importante de financiamento, tanto do investidor como do próprio produtor da floresta, né? E a gente acredita que é um dos bons vetores de desenvolvimento naquela região. A silvicultura nas regiões norte e noroeste é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo, né? Principalmente por conta do zoneamento econômico e ecológico. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de um plano como esse. A primeira questão que é importante registrar é a vocação florestal que o estado do Rio de Janeiro tem. Quer dizer, o estado do Rio originalmente foi toda uma cobertura florestal de floresta original, de Mata Atlântica, e é hoje um dos estados que ainda possui proporcionalmente uma das maiores coberturas. Agora, nós temos isso então, aquelas áreas que já foram abertas, que já foram utilizadas durante anos, durante décadas, algumas durante séculos, por agricultura, por produção agrícola. Nós temos uma boa parte dessas áreas, e a região norte e noroeste concentra bastante parte dessas áreas, relacionadas com uma vocação muito clara para atividades florestais. E eu acho que atividades florestais
combina muito bem tanto a questão da produção florestal, a silvicultura comercial, e junto com isso, quer dizer, funcionando a silvicultura como um vetor de desenvolvimento para a região, um vetor de desenvolvimento de geração de trabalho, de renda, de dividendos, de oportunidades para aquela região, mas também um vetor de recuperação florestal, de recuperação da qualidade dos serviços ambientais daquela região. Então, se a gente consegue conciliar produção comercial e conciliar recuperação e proteção de remanescentes florestais, principalmente para suprimento de água, para a questão do carbono, como estoques de carbono, eu acho que a gente tem aí uma boa oportunidade e um mecanismo positivo, e esse plano eu acho que ele vem numa boa hora, num bom momento para aproveitar essa vocação natural do estado do Rio de Janeiro para a floresta. O professor fala desse modelo agroflorestal, né? Que não é uma monocultura, ele é bastante diferenciado e viabiliza essa diversidade de espécies. Inclusive, isso foi uma das condições, vamos dizer, das premissas desse estudo. Nós queríamos pelo menos 3 ou 4, né, espécies que pudessem ser adequadas à região, em condições de clima, solo, enfim, precipitação pluviométrica, e também que tivessem mercado. Então, uma condição básica do estudo é o mercado. A gente usa como figura, nós estamos projetando lá um trem, onde a locomotiva é o mercado. E aqui nós temos o vagão do meio ambiente, né, o vagão da inclusão social, o vagão da economia, enfim, regional. E nesse aspecto, a diversidade econômica é interessante, como o professor Salazar salientou. Uma outra questão importante é agregar valor na região. Não é simplesmente plantar a floresta e depois vender a árvore, né, o tronco, enfim. Mas a ideia é ter toda uma cadeia produtiva, onde planta a floresta, extrai, produz ou o móvel, ou o látex, ou enfim, a polpa. O que for definido vai ter toda a cadeia produtiva até o produto final para ser entregue ao mercado. Então, são algumas premissas interessantes do estudo. Essas regiões têm essa vocação, mas ao mesmo tempo são pequenas propriedades. Então, como se viabiliza o desenvolvimento de plantações maiores nessas pequenas propriedades? Quer dizer, juntando isso, qual seria o arranjo possível? A silvicultura, né, ela tem essa característica interessante de que pode ser, ela é econômica em pequenas propriedades, em pequenas áreas, né? Contrariamente ao que muitas pessoas pensam que a silvicultura é uma atividade para grandes áreas, não é assim, né? Obviamente que para viabilizar outras atividades econômicas, como a própria celulose, né, e outras cerâmicas, você precisa de ter uma área plantada grande, mas isso não quer dizer que os produtores tenham que ser grandes, são pequenos produtores. O Noroeste é assim, né? A região Noroeste basicamente são pequenos produtores. Se nós falarmos ali de propriedade de 50 hectares ou menos, nós estamos com um valor uma quantidade bastante grande das propriedades daquela região, e estão aptas a plantar. Essas grandes empresas hoje fazem contratos até de 2 hectares, quer dizer, contratos de fomento com 2 hectares, 3 hectares, enfim, é uma possibilidade para todo mundo, né? Para pequenos, para médios e para grandes. Eu acho que essa que é a grande força desse projeto. A proposta é uma proposta de integração, né? Não é que as pessoas vendam a área e vá para a cidade, ou enfim, ou fiquem lá trabalhando como empregados, funcionários. A ideia é que eles tenham uma oportunidade de ter uma atividade econômica produtiva e rentável na área que eles têm, que são pequenas propriedades. Então, a gente está prevendo sim um sistema de integração, e os estudos que foram feitos pelo professor Eduardo Neri indicam a viabilidade econômica. Mesmo áreas pequenas de 10, 20 hectares, nesse sistema integrado, tem viabilidade econômica, tem rentabilidade. No próximo bloco, vamos falar sobre os investimentos. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O interesse de grandes empresas em investir na região foi o que levou o governo a fazer o levantamento e produzir o Plano Básico da Silvicultura Sustentável para as regiões norte e noroeste do estado. Vamos ver então quais são as necessidades de investimentos levantadas pelo projeto. Depois que o trabalho começou, até surpreendentemente, durante a execução do trabalho, nós tivemos 2 grupos de investidores, um grupo
coreano e um grupo americano de investidores institucionais, capitalistas da região de Massachusetts, nos Estados Unidos, que acompanharam a execução do trabalho, manifestaram um interesse enorme, fizeram inúmeros questionamentos, que foi até muito interessante, porque a gente viu o lado do investidor, o que eles estavam pensando, né, as taxas de retorno, as taxas de retorno do projeto deram espetaculares, realmente acima de qualquer expectativa e, sobretudo, daquilo que o mercado internacional está oferecendo em termos de rentabilidade para projetos dessa natureza. Então, isso realmente é uma questão muito importante, mas existe uma questão, algumas questões que a gente precisa ainda de tratar. Quer dizer, o Estado ainda tem, nós temos primeiro o grande questionamento, que é a questão ambiental. Essa questão ambiental está muito ligada à questão do Código Florestal, que está uma discussão dificílima de ser tratada no Congresso Nacional e, particularmente, precisamos dotar o Estado de uma estrutura de licenciamento mais ágil, né, que permita dar respostas mais rápidas para os investidores que estão preocupados com a questão dos tempos associados a esse tipo de projeto. E o segundo aspecto, as linhas de crédito e financiamento, porque hoje nós não temos no país linhas de crédito e financiamento para projetos de grande porte, temos para pequeno porte apenas, e nesse caso, inclusive, nós recomendamos até que a Invest Rio fosse realmente exercesse o seu papel como agente financiador do Estado do Rio de Janeiro. Ela está perfeitamente qualificada e habilitada para fazer esse papel e tentando captar realmente montantes de recursos. Nós estamos falando aí de projetos de alguns milhões de reais ou até bilhões de reais no sentido de viabilizar. E o que é importante, não é produzir madeira. A madeira é parte do processo. O processo é produzir, no mínimo, 3 ou 4 cadeias produtivas de madeira e não madeireira, no sentido de que realmente se trabalhe com a agregação de valor em benefício das duas regiões. Maurício, a bola está contigo. O que a Invest Rio... Foi citado, né? O que a Invest Rio está pensando a partir desse plano, em termos de linhas de financiamento, investimento para aquela região? Como eu falei, nós estamos desde o início do plano, né? Normalmente o crédito é aquele que você faz todo o planejamento, no final vem um crédito, né? E financia e viabiliza. Na verdade, nós estamos já no início desse processo, acompanhando desde o início. E a intenção é, sim, ter linhas de crédito para financiar tanto o produtor como o investidor, vamos dizer assim, sei lá, quem sabe uma fábrica de papel celulose ou então de látex e borracha, né? Essas coisas ainda não estão definidas, né? Uma segunda fase agora que vão ser definidas exatamente as culturas que nós vamos investir. Então a ideia é ter sim essas linhas de financiamento. Obviamente que a agência teria assim, um tamanho médio, né? Eu não teria condições de, como o professor Nery falou, de bilhões, já está um pouco fora do nosso alcance, mas centenas de milhões nós temos condições de prover a região. Obviamente vamos ter que ter um funding adequado, alguma coisa nós já temos, mas, enfim, esse é um processo que está em construção, então ainda tem algumas etapas a serem cumpridas. A questão da legislação ambiental, a questão do zoneamento local lá, econômico-ecológico. Uhum. Então, durante esse processo, nós, na Invest Rio, já estamos trabalhando na questão do funding. Em parceria com o BNDES? Em parceria com o BNDES, possivelmente com o Banco do Brasil. O professor fala da questão do licenciamento como um ponto-chave para a viabilização desses projetos. O investidor, na verdade, o que ele precisa para poder tomar uma decisão de investimento, mais do que agilidade no processo de licenciamento ou qualquer tipo de flexibilização ou facilitação para um processo de licenciamento, o que ele precisa ter é regras claras. O empreendedor ele quer ter regras claras para que ele possa ter a condição, saber como o jogo vai ser jogado e que ele possa se planejar para aquele jogo, percebendo que tem chances de ganhar aquele jogo junto com a sociedade como um todo. E eu acho que mais uma razão para que o plano venha em boa hora pouco a pouco o Estado do Rio de Janeiro vem aprimorando a sua legislação, especificamente, inclusive, com relação à silvicultura. Hoje, por exemplo, para empreendimentos, na verdade não é nem para empreendimentos, para plantios até 200 hectares, já existe toda uma lógica e que, inclusive, na microescala, ele é bastante ágil. Simplificado. Ele é simplificado, ele é ágil e não menos seguro e não menos garantidor do cumprimento das condições ambientais e condições sociais que ele precisa. Eu acho que a gente está num momento bastante oportuno. Eu costumo falar essa década que a gente tem aqui para o Rio de Janeiro, é uma década que a gente tem que saber aproveitá-la muito bem.
Eu acho que a vocação florestal e as cadeias produtivas florestais dos mais diversos arranjos, a cadeia da madeira, a cadeia do carvão, a cadeia da celulose, a cadeia de produtos não madeireiros como látex e outros produtos, a cadeia da economia de baixo carbono, a própria adaptação da agricultura a uma agricultura de baixo carbono, e nós temos aí, no caso do BNDES, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que tem poucos projetos, e eu vejo um grande projeto integrador de florestas no norte e noroeste do estado, como um projeto que pode vir somar e pode criar outras oportunidades de negócios associadas à agricultura de baixo carbono. Que agora se tornam até mais necessários por conta dos empreendimentos que estão sendo instalados na região, né? Exatamente, eu acho que tem essa combinação potencial aí. Compensação, né? Eu acho uma coisa muito interessante a gente observar o que aconteceu no Rio de Janeiro ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, né? Em que a atitude, né, dos órgãos ambientais mudou bastante, inclusive em relação à silvicultura, né? No começo havia uma dificuldade com a silvicultura econômica, uma dificuldade, há um passado no Brasil muito ruim em relação à silvicultura, porque o pessoal dizia, vai cortar mata para plantar floresta, e hoje nós superamos essa fase, né? Os nossos órgãos ambientais hoje estão muito mais entendendo melhor o que a silvicultura pode trazer para eles. Essa história, isso que o Beto disse, de ter regras claras, eu acho que isso já está cada vez mais consolidado dentro aí das nossas instituições. Nós estamos dando um passo interessante para aproveitar o momento, porque o momento eu acho que é extraordinário para o Rio de Janeiro. Esses empreendimentos novos, eles vão trazer novas demandas, vão exigir mais madeira, vão exigir mais do fluxo da própria cadeia do carvão, quer dizer, então acho que esse momento é especial e acho que o Rio de Janeiro está amadurecendo para se aproveitar disso. E ele fala muito disso, que existe uma demanda, quer dizer, só o próprio fato do estudo ter sido feito ouvindo também investidores interessados em implementar, né, essas florestas. O próprio posicionamento do setor florestal, acho que essa questão da demanda, o Maurício colocou a questão do mercado. Hoje a gente tem uma estimativa, não tem isso muito detalhado, mas tem uma estimativa de que aproximadamente mais de 2/3 do que se consome de produtos florestais no estado do Rio de Janeiro vem de fora do estado do Rio de Janeiro, e uma boa parte desse quase 1/3 que abastece acaba sendo um abastecimento quase que clandestino. Que quando não beira é completamente ilegal. O próprio posicionamento do setor florestal, o professor citou a questão do Código Florestal, acho que é uma questão que permeia essa discussão, mas o próprio setor florestal, essa mudança de percepção tanto da sociedade quanto dos órgãos ambientais, também é resultante da própria mudança de postura do setor. Se a gente olha para o agronegócio como um todo e inclui a silvicultura econômica dentro do agronegócio, é o segmento que mais cumpre o código, e tiveram um posicionamento, inclusive com relação ao código, bastante moderno, bastante avançado. Quer dizer, sem essa história de anistia, ou de reduzir margem de rio, ou de eliminar reserva legal, muito pelo contrário. Porque dá para fazer isso porque junto, já conseguem fazer dessa maneira. Fazem isso há muito tempo, né? Tem mais uma questão religada ao mercado, que assim, tem o mercado do Rio, que é importante, mas você tem todo o mercado do Brasil e o exterior. Com certeza. Né? Porque o Brasil está crescendo, né? Tem demanda por tudo, a gente importa lácteos, hoje em dia a gente importa borracha, por exemplo. E tem uma infraestrutura sendo instalada na região que é muito importante, que é o Porto do Açu, né? Que vai melhorar ali as rodovias, tem um projeto de melhorar a ferrovia. E do Porto do Açu ao centro dessa região produtora são 100 e poucos quilômetros, no máximo 200, né? Até o centro produtor. Então, e está muito próximo do mercado do Rio de Janeiro também. Então as condições são excelentes, né? Eu não sei se tem no Brasil uma área para plantio florestal tão bem localizada, com essa infraestrutura toda no seu entorno. E com vocação. E com vocação. Aptidão e vocação. Exatamente. Como ficam os grandes devedores açucareiros da região? A gente vai saber daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Norte Fluminense há anos vem sofrendo com problemas das dívidas dos produtores de cana-de-açúcar. Esse projeto da silvicultura poderia servir como uma saída para viabilizar a recuperação econômica dessa região? Há muitos anos que a Firjan vem trabalhando num sentido de procurar alternativas para a região norte fluminense, né?
A primeira ação nossa começou lá atrás, ainda em 1999, com o projeto de fruticultura, que a Firjan deu o primeiro passo. Qual era o objetivo do projeto de fruticultura? Criar uma alternativa de renda, né, e de uso da terra no norte fluminense. E acredito que na mesma linha é a silvicultura. É uma atividade complementar, uma atividade... existem áreas disponíveis, quer dizer, então, hoje não acho que vai haver uma competição de cana com plantio de silvicultura, pelo contrário, acho que a atividade da silvicultura vai fortalecer a cana-de-açúcar. Por quê? Porque a cana-de-açúcar no Rio de Janeiro precisa de investimento. Uma atividade que ao longo dos anos vem perdendo competitividade. Nós estamos vendo a situação lá do norte, várias empresas, usinas fechando. Quer dizer, o que precisa? Precisa de injeção de recursos. Eu acho que a atividade da silvicultura econômica é importante, vai ajudar de uma maneira bastante importante o setor canavieiro. Eles vão ter que fazer algumas adaptações. Hoje, por exemplo, no município de Campos, há uma legislação muito difícil para a silvicultura. Isso vai ter que ser mudado. Mas eu acredito que, em vista do tamanho das oportunidades, da rentabilidade que a gente está vendo, isso aí, eu acho que é plenamente possível superarmos esses obstáculos e conviverem bem silvicultura, fruticultura, cana-de-açúcar e outras atividades, pecuária leiteira, pecuária de corte. Quer dizer, acho que não vai haver dificuldade nenhuma nessa convivência no norte fluminense, no noroeste e também no sul do estado, que é uma área também, que também tem muito potencial para a silvicultura. O governo do estado tem feito um esforço no sentido de recuperar a atividade açucareira, né, de plantação de cana-de-açúcar lá na região. Inclusive tem usinas fechando, mas também tem usinas abrindo, né? Então tem uma nova lá recente, a Canabrava, que está ajudando a revitalizar, tem novos projetos também em andamento. Então tem todo um processo de tentar recuperar, né, essa atividade açucareira na região norte, noroeste, norte principalmente fluminense. É porque são distintas, né? O norte e o noroeste, nesse ponto específico. Apesar de a gente às vezes olhar como se fosse uma coisa só, você tem ali ajustes e vocações diferentes. Sim. Em relação à governança e ao pensar regional, o próprio desafio da legislação municipal, definindo o que pode e o que não pode, já é um entrave para esse desenvolvimento. Como pensar isso, como organizar isso? Novamente, é um trabalho, mais uma etapa do trabalho onde a gente tem que buscar a integração do governo estadual com os governos municipais. As políticas têm que estar coerentes, né? Senão não vai dar certo. Mas o que nós estamos acreditando que as oportunidades são tão boas que os governos municipais vão se sensibilizar e vão adequar as suas legislações ambientais municipais. Então é um trabalho, além desse tem outros trabalhos a serem feitos, ou seja, tem alguma sintonia fina a ser feita, mas eu estou completamente otimista, não vejo, sinceramente, que a gente vá ter problemas nessa questão específica. Como o Fórum pode atuar nessa frente? Pois é, o Fórum Florestal Fluminense é uma coisa interessante, inclusive eu lembro que algumas das reuniões, alguns dos encontros que o Fórum realizou, eles aconteceram inclusive naquela região. Eu lembro que nós tivemos uma reunião em Itaperuna e vários participantes de Campos, inclusive, olha, a gente precisa fazer uma reunião dessa em Campos, também para levar essa discussão, para tratar desse assunto. Eu acho que essa visão de território, e uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala de silvicultura, né, o mote, as pessoas que têm alguma ainda mantêm aquela questão daquele conceito de mas que silvicultura é essa? Estão falando de grandes plantações homogêneas de eucalipto, né, de uma só espécie. Aí tem um fator que eu acho que o estudo caminha bastante bem nesse sentido, que não é só a questão das espécies. O estudo também vai amplo para várias espécies florestais, mas principalmente, que na minha opinião, e o Diálogo Florestal tem tratado bastante desse assunto, não só aqui no Rio de Janeiro, mas sobretudo nos estados onde existem maciços de silvicultura muito extensos, que é a monodestinação daquela madeira. Ou seja, você tem centenas de milhares de hectares, não só de uma única espécie, mas destinados para um único produto e que é uma commodity de baixo valor agregado. Por mais importância que ela tem na própria balança comercial brasileira, ela em si tem um baixo valor agregado, que é no caso a polpa de celulose.
Agora, se a gente começa a pensar numa integração do território e que, sem dúvida alguma, tem que conquistar os prefeitos, tem que conquistar os pequenos empresários locais, os sindicatos rurais, as associações de produtores rurais, para que isso forme essa integração dentro daquele território, para que você possa aproveitar as várias oportunidades e as várias cadeias produtivas, tanto da produção da madeira e dos produtos não madeireiros, a cadeia da restauração florestal, que vem associada a isso, com a recuperação dos serviços ambientais associados a essa restauração e proteção de fragmentos, mas também as cadeias produtivas de agregação de valor a esses produtos, né? Eu acho que isso é um viés bastante importante para integrar naquele território. E acho que os prefeitos, eles entendem essa importância da silvicultura, né? Quando o governador Sérgio Cabral submeteu a lei da silvicultura ao Congresso, eu me lembro, né? Prefeitos do norte, do noroeste, do sul do estado vieram para o Rio de Janeiro, foram para uma audiência com o governador para demonstrar o seu apoio à silvicultura e demonstrar a sua importância. Eu acho que essa articulação entre estado, municípios, né, não vai ser uma coisa complicada. Talvez uma resistência maior em um outro, mas em geral acho que eles entendem. Um pouco do desafio que o professor Eduardo Neri fala do que a gente vai ter que enfrentar aí para viabilizar a silvicultura. Vamos ver. Os municípios têm legislações que são bastante heterogêneas. Nós conversamos com alguns representantes municipais. A maioria deles está disposta a tentar fazer uma uniformização, uma homogeneização, tentar criar uma espécie de uma legislação regional, né, no sentido, porque na verdade o projeto permeia toda a região. Então não há como se trabalhar com distinções entre legislações municipais. E particularmente a questão ambiental, uma questão de incentivos, na questão da participação, licenciamento, eu acho que isso tudo, a gente chega num acordo aí rapidamente, mas são questões que têm que ser equacionadas a priori, antes da chegada dos investidores, e os investidores estão aí, eles já estão prontos, já estão negociando com o Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, manifestando já explicitamente o seu interesse. E no caso, por exemplo, não só desse grupo americano, mas no caso do grupo coreano, o grupo coreano tem um interesse particular na questão da madeira para a indústria naval, né? A indústria naval não só as embarcações, mas também na questão da ambientação dos navios. Existe uma informação aí bem recente que 90% dos grandes transatlânticos de luxo no mundo estão com o mobiliário e com a decoração interna completamente ultrapassados. Tem todos que serem totalmente reformulados. Isso é um mercado extraordinário que pode até levar a Barra do Furado ter, por exemplo, um estaleiro voltado só para essa modernização desses transatlânticos de luxo que atendem a essas companhias de passageiros que são aqueles dos estratos de melhor renda que existem no mundo. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, o professor Eduardo Neri falou sobre fazer móveis para transatlânticos. Quer dizer, são outras oportunidades que a gente às vezes nem sabe que existem, que estão no mundo aí, para viabilizar a silvicultura naquela região. Eu queria comentar um pouco a fala dele, para a gente poder já caminhar para o final do programa. O móvel para transatlântico é novo para mim, eu achei fantástico, apesar de estar acompanhando o trabalho. Mas eu acho que isso, abrem-se tantos campos, tantas oportunidades, que muitas vezes no início do trabalho nós nem imaginamos, né? E é o que está acontecendo. Mas é muito a visão de que o mercado está guiando isso, né? Sim. Isso mostra que é possível, você viabilizando e resolvendo alguns gargalos que estão aí, de licenciamento, legislações, pensar regional, você consegue fazer com que aquela região mude e a silvicultura de fato seja implementada. Sim, essa questão do mercado, novamente, é interessante, que durante o estudo surgiram investidores interessados na produção da região. E nós interagimos com eles. E vimos as demandas, vimos as questões que eles têm em outras regiões, outros estados, enfim. Isso foi interessante para moldar o estudo, né? Sem alterar a essência, nós podemos adaptar para melhor atender o investidor que pretende atuar naquela região. Existiu uma visão anterior e uma visão nova a partir do estudo, por parte da Invest Rio, assim, quando você se pensou, vamos estudar, você achava que podia ter uma solução que foi mudada ao longo desse caminho? Essencialmente não,
Lógico que isso sempre ajusta um pouco, mas essencialmente é o que a gente imaginava mesmo. Na verdade, o que eu acho que esse estudo mostra, eu estava conversando com o Maurício, quer dizer, há uns 3 anos, né? A gente teve uma conversa sobre isso, sobre essa oportunidade. 2 anos, né? E ficava claro o seguinte, bom, existe ali um potencial? Existe. Agora, qual é o dimensionamento? Quer dizer, nenhum investidor vai dizer, tem aqui um potencial, tem áreas disponíveis. Sim, mas quanto, como, qual a vocação? O que eu acho que o estudo traz é essa informação. Isso. E essa visão de mercado de uso múltiplo, eu acho que o exemplo do mobiliário naval, eu acho que ele é um exemplo bastante claro da multiplicidade de oportunidades que pode haver, não só com produtos madeireiros, mas com produtos não madeireiros. Eu sou engenheiro florestal e a gente tem uma piada, né, um dito que a gente costuma usar na profissão, que a madeira acompanha o ser humano em toda a sua vida, do berço ao caixão. Né? A gente tem madeira, tem presença de madeira em todo o ciclo, e não é só a madeira, quer dizer, nós temos toda uma oportunidade de mercados, e eu acho que é uma das coisas que talvez o estudo não tenha detalhado, mas eu acho que isso é facilmente complementável, é pensar o mercado de serviços ambientais associados, tanto às florestas que vão ser protegidas e recuperadas como consequência desse momento econômico, mas a própria silvicultura também dentro dessa composição de regulação de fluxo hídrico, estoques de carbono. Eu acho que tem aí um papel bastante importante que tem que ser valorizado e que tem que pensar de que maneira isso também serve para entrar no cesto de diferentes formas de investimentos e de pacotes de investimentos. Na questão da rentabilidade, da viabilidade econômica do projeto, das linhas, né, uma das nossas demandas ao estudo foi ter uma estimativa, um exercício de uma plantação de um espaço. Né? Então definiu-se 90 mil hectares, onde foram teoricamente plantados 4 espécimes, e verificou-se a viabilidade, a taxa de retorno foi muito interessante, verificou-se que a estimativa de geração de emprego entre diretos e indiretos foram 18 mil empregos, né, para 90 mil hectares, e sem considerar ainda o crédito carbono, né, que o Beto aqui citou. Então é extremamente interessante esse projeto. Eu estou muito animado, eu confesso que acho que vai ser muito bom para o Estado, um novo vetor de desenvolvimento para aquela região. E que exige também uma qualificação do pessoal para local, né? Perfeito. E uma fixação do homem no campo. Exatamente. Eu acho que isso vai trazer uma criação de outros serviços, né? Quer dizer, a atividade ela naturalmente vai trazer, que você cria lá pequenas empresas para cortar madeira, pequenas empresas para processar a madeira. Né? Você cria todo um contexto em que isso vai ampliar o emprego, ampliar a renda. Agora, eu queria também dizer o seguinte, que a gente está focando aqui no norte e no noroeste, são regiões extremamente importantes, mas o sul do estado, a região do Médio Paraíba, é uma região importante também para a atividade de silvicultura econômica, né? Uma região um pouco mais avançada, mais desenvolvida, com uma renda per capita talvez um pouco maior. É um outro cenário, mas também com vocação florestal. Importante, e que vem, eu acho que essas coisas vão se autoalimentar. Isso vai acontecer, foi uma questão de priorização por causa do setor petróleo, que está concentrado ali no norte fluminense e que atrai muita mão de obra. Então, para evitar esse êxodo, né, do pessoal do noroeste para as cidades... Para Macaé. Isso, Macaé, por exemplo, Campos, São João da Barra. E tem o Porto do Açu, com previsão de uma termoelétrica, previsão de uma siderúrgica. Então, para não ter esse movimento, um esvaziamento da região noroeste, né, e um inchaço da região norte, por isso foi priorizado principalmente o noroeste e norte na fronteira ali. Mas nós temos intenção de estender o trabalho para todo o estado. Não, mas é muito bom que tenha sido priorizado. Quer dizer, eu até disse isso não em tom de crítica, mas em tom de mostrar que o potencial do Rio de Janeiro é muito grande. E não só para madeireiras, né? O professor fala ali de espécimes não madeireiras. Você tem produção de látex, você tem produção de frutos, você tem produção de biocombustível a partir de madeira, que é de bambu. Na verdade, uma série de segmentos do que a gente pode chamar de uma economia verde,
Quer dizer, eu acho que a gente tem aí essa alavanca de oportunidade. A Rio+20, no ano que vem, que daqui a um ano, o Estado, a cidade do Rio vai estar recebendo esse encontro. E um dos temas centrais é a questão de como que a economia e como que os vetores de economia associadas à questão do verde, ou seja, o que tem de produção, o que tem de produção florestal, de produção agrícola, de economia de baixo carbono, como é que isso pode se rearranjar em determinados territórios, não só para gerar novas produções de novas commodities ou novos produtos, mas também criar desenvolvimento local, geração de trabalho e renda localmente. Reduzir a pobreza. Eu acho que aí é uma finalidade última que temos também. A gente consegue conseguiu com esse estudo acabar de vez com o preconceito com o eucalipto ou ainda é uma luta aí para as próximas gerações? As pessoas que querem pensar vão entender que o eucalipto não é que dizem que é, que muitas ainda dizem. Tem algumas pessoas que jamais serão convencidas. Eu acho que tem três questões que é importante agregar nessa discussão. A primeira delas é que o estudo não trata de eucalipto sozinho. Quer dizer, o estudo trata de várias espécies, né? E pensa a economia florestal na economia de diferentes tipos de atividades florestais com diferentes espécies. Então, não se trata nem da origem, isso que é importante dizer. Não existe um vício de origem nesse estudo de que vão pensando se aquela região serve para plantar eucalipto e muito menos eucalipto para celulose. Acho que essa é uma questão. A segunda é que preconceito é uma questão que dificilmente se resolve com argumento. Quer dizer, argumentos se resolve com argumentos, mas preconceito é uma coisa difícil. E parte desse preconceito, ele na verdade é um conceito por conta de um histórico que de fato aconteceu. Mas que hoje o setor está modernizado e a lógica que está se pensando ali, ainda que seja importante ter grandes investimentos ou grandes indústrias relacionadas a essa atividade, mas na verdade o que eu acho que a tendência que vai acontecer é ter uma pulverização de investimentos. Então não tem porquê... Mixando o eucalipto ao bambu e a outras espécies que podem surgir, a seringueira. O estado do Rio tem 940 mil hectares necessários para restauração florestal. Aí não é para produção, é para restauração. Mais de 40% desses 940 mil estão no norte e noroeste fluminense. Se existe uma atividade, não vai ser o setor sucroalcooleiro na situação que está hoje, não vai ser a pequena agricultura sozinha que vai conseguir resolver, enfrentar um desafio de recuperar essas áreas, que são áreas críticas para a produção de água, a proteção de encostas. O setor florestal tem uma possibilidade de ser um vetor para isso. Eu acho que os caminhos estão sendo dados. O tabuleiro está se rearranjando para isso. Maravilha. Eu queria agradecer a Antônio, Maurício, Beto e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.